Olá, meus amores! Sejam todos bem-vindos ao canal Novelinhas da Camilinha. Na nossa história de hoje, vamos falar sobre a história da querida Jaqueline. Jaqueline é uma moça muito batalhadora e honesta, que vê sua vida virada de pernas pro ar ao saber que está grávida de alguém que ela nem mesmo conhece. Jaqueline foi criada por sua irmã, e ela, desde pequena, sempre gostou muito de brincar de cozinha. Sabe aquelas brincadeirinhas de cozinha que as meninas gostam muito de brincar? Pegar comidinhas da cozinha das mães e brincar de fazer guisado. Se lembra dessa palavra? Guisado? Pois é. Jaqueline gostava muito de brincar de fazer esse tipo de brincadeira. Quando ela cresceu, começou a entrar no ramo de ser garçonete, mas sempre com o intuito de um dia ter o seu próprio restaurante. Ela era muito batalhadora, muito esforçada e gostava muito de fazer cafés. Inventava vários tipos de cafés. Todos da sua região gostavam muito de ir até a cafeteria onde Jaqueline trabalhava para provar um dos seus deliciosos cafés. Era café com chocolate, café até com pimenta, dá para acreditar? Mas tudo virava uma obra-prima, uma verdadeira obra de arte ao paladar daqueles que iam lá só para degustar os seus cafés. Jaqueline tinha um filho de 7 anos de idade, ao qual ela teve quando ela tinha apenas 18 anos. Esse filho ela criou sozinha, com muito esforço e com a ajuda da sua irmã. Ela tinha muito apoio também de uma vizinha, que é justamente a mesma dona da cafeteria onde ela trabalhava. E ela, a dona Maria, gostava muito de ajudar Jaqueline, pois via que Jaqueline era muito esforçada em tudo que fazia e se dedicava bastante ao trabalho, sempre chegando nos horários marcados, nunca se atrasava e sempre fazendo o seu melhor. Jaqueline era uma moça que gostava muito de se divertir quando era um pouco mais jovem. Claro, não porque ela seja bem mais velha nos dias de hoje. Ela ainda é uma moça bem jovem e bem atraente. Mas, como ela se tornou mãe muito cedo e tinha uma grande responsabilidade, a responsabilidade de educar e criar uma criança, ela deixou um pouco de lado as amizades que ela tinha antes, porque as suas amizades não condiziam com o tipo de vida que ela estava levando a partir do momento em que ela chegou a engravidar. Ela tinha um relacionamento com um rapaz. O nome deste rapaz era João. Antes dela engravidar, ela teve um tempo de namoro de mais ou menos 2 anos de namoro. Era como se fosse uma espécie de namorido, entende? Marido e namorado ao mesmo tempo. Isso porque ela chegou a se juntar e morar junto com ele. Mas um certo dia, ele chegou para ela e simplesmente disse que aquela vida não dava mais para ele e que ele ia embora à procura de algo melhor. Assim, ele pegou suas roupas, colocou dentro de uma mala e partiu para nunca mais voltar, deixando Jaqueline sozinha. Jaqueline se viu muito aflita, muito angustiada, porque ela gostava muito do João. E não sabia o motivo realmente ao qual João teria feito aquilo, abandoná-la de forma inesperada, sem nunca ter acontecido uma discussão, uma briga, algo mais grave que pudesse acontecer deles se separarem. E até hoje ela buscava a resposta. Por que isso aconteceu? Por que ele foi embora? Por que me abandonou? Naquele instante, ela estava lá, triste, chorando, quando a sua irmã chegou e viu a situação que ela se encontrava. E ela falou o que tinha acontecido, o que tinha ocorrido. E então a sua irmã, para alegrá-la, chamou ela para saírem juntas.
E elas saíram, passaram a noite toda se divertindo, passaram a noite toda para esquecer tudo que tinha acontecido naquele dia. Voltando ao tempo de hoje, Jaqueline era uma moça, mulher ao mesmo tempo, muito ocupada com seus afazeres domésticos, com seu filho, com sua casa, com seu trabalho, e tudo isso envolvia sua vida. Ela não tinha tempo para namorados, para relacionamentos fixos, entende? Apenas, muitas das vezes, um lance acontecia, mas era só ali e nada de mais importante em sua vida. Um dia, ela foi até a praça, uma praça que fica perto de sua residência, de sua casa, porque lá tem um mercado onde as coisas são bem mais em conta, e ela foi até lá para comprar algumas coisas que estavam faltando para o seu lar, como alimentos, lanches para o seu filho. Chegando naquela praça, ela encontrou um rapaz, e esse rapaz era muito arrogante, sabe? Daquelas pessoas que gostavam mesmo de pisar sobre as outras. Vocês entendem o que eu quero dizer? Pois bem, esse rapaz se chamava Ricardo. Ricardo era um filho de um empresário muito conhecido e que gostava muito de pegar no pé de Ricardo, porque Ricardo era um pouco avoado da vida. Ele tinha dado para ele um cargo muito importante em sua empresa, ao qual Ricardo não levava muito a sério. E quando foi um certo dia, ele chamou a atenção de Ricardo e falou: se você não tomar conta da maneira que eu gostaria que você tomasse do cargo que eu lhe dei dentro da minha empresa, eu vou despedir você e você não terá mais nem dinheiro para se manter, porque eu não vou dar nenhuma mesada para você. Então tome responsabilidade a partir de hoje. Contrate alguém que realmente vai lhe ajudar. Por exemplo, uma secretária competente. E aquilo ficou na cabeça de Ricardo. E ele se lembrou que quando andou no mercado, tinha se encontrado com uma moça muito bonita, muito atraente, que chamou sua atenção, mas que ele ignorou por certos minutos, e depois ele chegou a ver aquela moça de uns olhos assim diferentes. E quando ele chegou perto daquela moça, a reação dele foi humilhá-la. Porque ela se demonstrou ser uma moça muito inteligente e ele ficou com inveja daquela inteligência toda. Então ele se lembrou dela e disse: tá aí, vou contratar aquela moça que se demonstrou ser muito inteligente para ser a minha secretária. E mandou um rapaz que era muito amigo dele, que trabalhava com ele, era um tipo de faz tudo para ele dentro da empresa. E atrás daquela moça. E aquele rapaz tinha visto aquela moça e se lembrou que já tinha visto várias vezes ela trabalhando na cafeteria perto de onde eles trabalhavam. Então, ele foi até lá para ver se via aquela moça. E chegando lá, ele se encontrou com a moça e falou: olha, o meu amigo quer contratar você para que você seja a secretária dele. E ela disse: que amigo? E ele falou: lembra do rapaz arrogante que falou com você hoje bem cedo lá no mercado? Ah, lembro sim, ela falou, respondendo à pergunta do rapaz. Pois é esse meu amigo que quer contratá-la. Paga muito bem. Se você desejar, ele vai contratá-la e ele paga até 4 salários mínimos para você. Ela ficou boquiaberta com aquela proposta. Além do mais, ali onde ela trabalhava na cafeteria, como garçonete e também preparando vários cafés, ela ganhava apenas um salário, pois a dona da cafeteria, mesmo sendo uma grande amiga dela e ajudando ela muito com relação às coisas que ela precisava, não podia pagar mais do que aquilo para ela. Então ela disse: eu vou pensar um pouco. E depois ela lhe deu a resposta. E aí ela foi até a Dona Maria, conversou e Dona Maria disse: pegue esse emprego.
Pegue, vá trabalhar. Você precisa. Você tem uma criança para cuidar. Eu, infelizmente, não posso pagar mais para você. E ela pegou e foi no endereço que foi dado por aquele rapaz. E chegando lá, aquele Ricardo todo arrogante estava lá. E então ela disse: Eu vim para o cargo de secretária. E ele disse: Então comece agora, porque eu estou precisando agora de uma secretária. E ela falou: Mas eu vim apenas para a entrevista. Eu não vou fazer entrevista com você porque eu já reconheci que você é alguém muito inteligente. E é de uma certa pessoa assim que eu estou precisando neste momento. Então, se você me mostrar que é realmente capaz, ficarei com você. Comece a trabalhar a partir de agora. E ela ficou ali. E os meses foram se passando, os meses foram se passando, e aquele rapaz começou a olhar de olhos bem diferentes para a Jaqueline. Começou a se apaixonar por ela. E um certo dia ele estava em sua casa, deitado lá nos seus lençóis, e ele sempre se lembrava de uma moça ao qual ele tinha conhecido quando ele era bem jovem, em uma festa que rolava de tudo nessa festa. E nessa festa ele conheceu essa moça que estava com uma máscara, porque era uma festa de máscaras. Todos estavam fantasiados, era uma festa fantasia. E nessa festa ele teve relação com uma certa moça. Foi para um campo assim e lá namoraram. Vocês entendem o que isso quer dizer. E ele nunca mais tirou essa moça da cabeça. Ele vinha procurando essa moça em todos os lugares que ele ia, tentando saber quem era, pelo cheiro do seu perfume que nunca saiu da sua mente, pela voz daquela moça. E quando ele conheceu Jaqueline, algo lhe lembrou aquela moça. Mas ele achava que era coisa da cabeça dele, que era maluquice dele. E o tempo foi se passando. Então, quando foi um certo dia, Ricardo chegou até Jaqueline e eles estavam ali conversando e aconteceu deles se beijarem. E foi uma cena muito bonita, porque realmente Ricardo estava apaixonado por Jaqueline. Mas Jaqueline muito confusa no que estava acontecendo, porque ele demonstrou ser um rapaz muito doce, muito gentil naquele momento. Mas em vários outros momentos ele era muito arrogante, muito ignorante, muito bruto com ela. E ela só aguentava tudo aquilo porque precisava do salário que ganhava ali junto daquele emprego. Então ela falou para ele: Me diz aqui uma coisa, Ricardo. Por que você me deixou? Você demonstra ser um rapaz tão bruto comigo? Me trata com tanta ignorância muitas das vezes? É muito arrogante, não só comigo, mas com muitas outras pessoas. E ele pediu desculpa e disse que tudo aquilo era por causa do seu pai, que pegava muito no seu pé. E como ele era filho único, o seu pai gostava muito, muito mesmo de ficar ali dando ordens para ele, e ele se via muito aperreado com tudo aquilo, vamos se dizer assim. E que a partir daquele momento ele ia tratá-la diferente. E ela aceitou, tudo bem. E ele disse: Vamos nos conhecer melhor. Hoje eu vou levar você para jantar. Vista a sua melhor roupa, porque eu vou levar você num lugar muito, muito especial. E ela foi para casa. À noite tinha uma limusine na frente da sua casa, ali esperando. Ela deixou o seu filho com a sua irmã e foi a esse jantar romântico. Lá, Ricardo lhe pediu em namoro. E eles começaram a namorar. Quando foi depois de alguns meses, o seu pai descobriu que Ricardo estava namorando com aquela moça e não aceitou de maneira nenhuma porque eles eram de classes sociais muito diferentes. E ele falou: A partir de hoje, eu quero que você coloque essa moça para fora da sua empresa. No caso, da nossa empresa. Porque eu não tenho a empresa. A empresa é minha ainda. Quem manda lá sou eu.
E Ricardo disse, mas por que o senhor quer que eu faça um negócio desse? Depois que ela entrou, tudo ficou diferente, tudo melhorou bastante, mudou para melhor. Temos conseguido várias outras coisas grandiosas na nossa empresa, porque ela é uma pessoa muito inteligente, muito esforçada e ela tem demonstrado muito talento com relação a tudo que ela faz. Não quero saber, Ricardo, coloque ela para fora. Mas Ricardo se recusou e disse, olha, se for para colocar a Jaqueline para fora, eu também vou me demitir e vou atrás de emprego em outro lugar. E o seu pai disse, não, você não. Você vai ter que continuar na empresa. Ou você se esqueceu que você só tem o que você tem porque eu dou para você. Se você sair da empresa, você vai ficar pobre, sem nada. Eu não vou lhe dar nada. Então, Ricardo, com medo, resolveu não sair. Aí os meses foram se passando e ele continuou seu namoro com Jaqueline. Então, quando foi um certo dia, ele pediu Jaqueline em noivado e dentro de um mês queria se casar com ela. Mas algo totalmente inesperado aconteceu. A Dona Maria, ela estava sofrendo de câncer e ela não contava para ninguém. E ela chegou a falecer. Tudo aconteceu muito rápido. Jaqueline ficou desolada, mas Dona Maria tinha deixado ali inscrito que deixava tudo que ela tinha para Jaqueline. A cafeteria, a sua casa. E Jaqueline ficou deslumbrada com tudo aquilo, porque ela sempre teve o sonho de ter uma cafeteria, de ser dona de uma cafeteria. Esse era o seu real propósito. E Dona Maria tinha realizado esse sonho, deixando como herança para Jaqueline tudo que Dona Maria tinha. Então Jaqueline disse, não, eu vou sim tomar conta da cafeteria. Dona Maria deixou tudo para a Jaqueline porque Dona Maria não tinha nenhum filho ao qual deixar. Então Jaqueline se despediu, ou seja, disse que não queria mais trabalhar com Ricardo. Contou toda a situação, então Ricardo aceitou. Jaqueline um dia estava na sua cafeteria, trabalhando como sempre, porque agora ela tinha que manter esse negócio dando certo, porque agora sim ela tinha algo para chamar de seu. Entrou um rapaz, muito bonito, muito elegante. E adivinham só quem era esse rapaz? João. Aquele rapaz ao qual ela tinha convivido um certo tempo, uma certa época, e ele tinha abandonado. E ele reconheceu Jaqueline na hora e começaram a conversar e tudo. E quando ele viu o filho de Jaqueline, ele imaginou logo: esse menino é o meu filho. Tem a mesma idade de quando eu deixei Jaqueline. Esse menino é o meu filho. Tem a mesma idade de quando eu fui embora. Então ele falou: como é o seu nome, garotinho? E o menino respondeu: Fernando. Oi, Fernando, tudo bem? Meu nome é João. Tudo bem. Fernanda saiu correndo para brincar e Jaqueline perguntou: por que você perguntou o nome do meu filho? Esse menino, ele é nosso filho, não é mesmo? Não, ele não é nosso filho, ele é meu filho. Ou você se esqueceu que você foi embora e me abandonou e nunca mais voltou? Não, mas esse menino é o nosso filho. Se ele for, quero sim assumir a paternidade. Eu nunca soube que você estava grávida. E ela voltou a dizer: ele não é seu filho. Ele é meu filho. Vocês se lembram que no começo da nossa história eu disse que ela tinha engravidado e não sabia de quem era? Pois bem, lá no começo da nossa história ela tinha saído para espairecer a cabeça junto com a irmã
Lá ela se encontrou com certo rapaz e era uma festa fantasia. Isso lembra algo a vocês? Pois é. Ela conheceu um certo Ricardo, que na época ela não sabia que era Ricardo, e eles tiveram relação um com o outro. Os dois estavam mascarados, não tinha como saber do outro. Entenderam a história? Pois bem. E ela disse: Esse menino não é seu, ele é meu filho. E tudo bem. Então ele disse: Quero fazer um teste de DNA. Se essa criança for minha, eu vou sim querer assumir a paternidade. Ela aceitou, para tirar a dúvida dele. Quando foi feito o teste, ele não era filho de João. E ela já sabia, porque ela sabia que aquele filho era filho daquele rapaz mascarado. Depois de um certo tempo, tudo aconteceu e ela, conversando com o Ricardo falou que tinha sim se apaixonado muito tempo atrás, mas que não sabia quem era a moça, mas que isso era passado porque ele agora estava apaixonado por ela, por Jaqueline. E ele contou a história. Eu fui no baile de máscara e aconteceu que eu tive relações com uma moça que estava mascarada e contou tudo o que aconteceu. Então, na mesma hora, Jaqueline pegou. Então, na mesma hora, Jaqueline o abraçou com todo o seu amor e disse: Eu te amo. E ele falou: Eu também te amo. Mas por que você está me abraçando com tanta força assim? Parece até que algo mudou nesse momento. Parece até que o seu amor por mim aumentou assim drasticamente. E ele deu um sorriso. E ela falou: O meu filho, ele, incrivelmente, também é seu filho. E ele falou: Como assim? Como assim o Fernando é meu filho? O Fernando tem 7 anos. E a gente se conheceu há pouco, mais do que um ano. E ela contou toda a história. Depois de algum tempo, fizeram um teste de DNA e deu positivo. O pai de Ricardo deixou de pegar no pé deles, começou a amar a criança como avô que ele era, e todos estavam ali muito felizes juntos, porque sua família estava completa. E assim termina a nossa novelinha de hoje. Vocês gostaram, meus amores? Pois se vocês gostaram, deixem aí o like de vocês, compartilhem o vídeo. Se ainda não for inscrito no canal, se inscreve para não perder nem uma novelinha lançada nova aqui. Ativa aí o sininho das notificações para toda vez que aparecer um vídeo novo aqui no nosso canal, você ser notificado. Beijinho instalado no seu coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!